Estamos de volta no curso de extensão universitária Visão Orbital, Sensoramento Remoto em Ação. Essa é a parte número 9, Iniciativas de Mapeamento da Cobertura e Uso da Terra no Brasil. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Para isso, a gente vai ver o seguinte conteúdo. A gente vai falar sobre cobertura e uso da terra, o que é isso? Das iniciativas de mapeamento, especificamente do TerraClass, do IBGE, do Map Biomas, do Modes Land Cover, né, um produto dentro do Sensor Modes, e da ESA World Cover. Bom, cobertura e uso da terra. Cobertura e uso da terra, né? O que se refere a isso? É um conjunto de informações referentes à classificação dos tipos de cobertura e uso dessa terra, né? Voltados para a representação e análise da dinâmica do território, em termos dos processos de ocupação, da utilização da terra e de suas transformações. Essa frase é extraída do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE. Deixei ele aqui caso você tenha interesse de conhecer um pouquinho mais. Mas é exatamente o que ele falou, né? É classificar aquele tipo de cobertura, né? Representando essa dinâmica desse território em termos dos processos de ocupação, historicamente, da utilização dessa terra, né? Do que isso está sendo utilizado e das transformações que isso tem causado no nosso ambiente. Bom, o monitoramento da cobertura e uso do solo, né? Tem como objetivo espacializar, ou seja, colocar no espaço, né? E quantificar a cobertura e uso da terra, permitindo a análise da dinâmica da paisagem, especialmente para quem trabalha com essa, né, variável aí de dinâmica. O trabalho resulta na interpretação de imagens de satélite, além de informações complementares e levantamentos de campo. É coisa que a gente já viu um pouquinho, né, nas nossas classificações, e aqui não é diferente. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de duas coisas, né? O que é cobertura da terra, né, e o que é o uso dessa terra. Então, toda vez que a gente falar de cobertura da terra, a gente está se referindo aos elementos físicos e biológicos observados diretamente nessa superfície. Para ser específico, se é floresta, se é campo, se é água, neve, gelo, se é algo, né, uma área urbanizada, cultivo, dentre outros. Então, note que toda vez que a gente falar de cobertura da terra, a gente vai se referir às nossas classes. E, geralmente são as classes que a gente mapeia utilizando imagens de satélite, tá? Então isso se refere à cobertura da terra. Quando a gente fala de uso da terra, isso refere-se ao propósito humano atribuído a uma determinada área, né, da superfície terrestre. Ou seja, aquela atividade econômica ou social ou até cultural que são realizadas nessa superfície. Então, por exemplo, pode ter pecuária, pode ter silvicultura, mineração, preservação ambiental e tudo mais. Então, isso se refere àquele, né, propósito daquela área, não exatamente a classe a que se mapeou. Por exemplo, ó, uma mesma cobertura pode ter vários usos. Um campo aberto pode ser, né, usado como pastagem, um campo natural, né, um cultivo temporário de alguma coisa ou uma área de conservação. Então, note que existem usos diferentes para uma mesma cobertura. Então, essa é a diferença aqui que eu quero trazer para vocês quando a gente estiver falando de cobertura e uso. Quando a gente fala de cobertura, são as classes, especificamente aquelas classes que a gente mapeia. E o uso se refere àquele propósito humano atribuído àquilo. Tá bom? Então, isso é que eu quero deixar claro para vocês aqui. Bom, e quais são as iniciativas de mapeamento? Né? Eu falei no Brasil, mas eu quero também apresentar algumas de fora, né? Para que você também saiba, né, dessa base de dados. Bom, o primeiro delas, o TerraClass, que foi um projeto estruturado em 2010 com o objetivo de atender uma demanda, né, do governo relacionada à qualificação do desmatamento, ou seja, quando os desmatamentos eram detectados, né, por meio do PRODES, por exemplo, ou dos sistemas de alerta aí, de monitoramento de desmatamento, havia necessidade de se entender o que naquele desmatamento, né, se tornou no ano seguinte, em 2 anos, em 3 anos. Então, a qualificação ela está relacionada a isso, né? Aquele desmatamento foi convertido, né, para que fim ele se tornou, né, no tempo. Então, isso
se refere a esse objetivo do TerraClass, né, da qualificação desses desmatamentos, observados tanto na Amazônia Legal quanto no Cerrado, endereçados aos gestores e colaboradores da Embrapa e do INPE, que são as duas instituições assim que encabeçaram esse projeto, tá? A partir das áreas mapeadas do PRODES, ou seja, do sistema de monitoramento do desmatamento, né, o TerraClass produz mapas sistêmicos de uso e coberturas das terras desmatadas nas regiões indicadas, ou seja, eles querem saber né, qual que era a tendência desses desmatamentos em se transformar em quê? Pastagem, soja, e assim nasceu o TerraClass. O TerraClass, né, para a Amazônia, nós temos ele em 2008, em 2010, 2012, 14, 18, 2020 e 2022. Para o Cerrado, ele é mais recente, ele tem 2018, 2020 e 2022. Então, são informações disponibilizadas das classes, tá? A cobertura aqui, pelo processo TerraClass, que é facilmente encontrado aí no site deles. Bom, outra iniciativa, o próprio IBGE, né, no seu monitoramento da cobertura e uso da terra, né, o mapa tem como objetivo geral a representação do território nacional ou por unidades de federação, né, você escolhe lá, em termos dos processos de ocupação e da utilização da terra. O estudo sobre a classificação de uso da terra constitui uma síntese dos resultados do levantamento, análise e mapeamento dos tipos de cobertura de terra identificados nas folhas de 1 para 250 mil. Ou seja, é um mapeamento realizado na escala de 1 para 250 mil, que encaixa perfeitamente nas bases, né, oficiais do IBGE que ele disponibiliza, limites municipais, limites estaduais, enfim. Tem disponível 2000. Daí, né, tem um hiato aqui de 10 anos, né, daí veio para 2010, 12, 14, 16, 18 e 2020 é o último ano aqui disponibilizado. Quando você entra, né, que você acessa a informação, é só você digitar isso aqui, né, você consegue acessar lá, é bem intuitivo. Você chega aqui, ó, né, tem a cobertura de uso da terra, né, série revisada para o ano de 2022. Eu até esqueci de colocar. Se eu não me engano, tem para 2022, tá? Acho que foi uma falha aqui de colocar aqui. Eu mostro, vocês entram aí, vocês conferem aí, vocês vão encontrar. Tá? Quais são os diferenciais desses dados? São os dados padronizados para todo o território nacional, né? De acordo com a base cartográfica oficial do Brasil e compatível com os produtos, né, como malhas municipais. Então, quando você, né, sobrepõe essa informação junto com essas bases oficiais, elas se encaixam perfeitamente, os limites, as bordinhas, não ficam nada, né, ultrapassando. Então, também é uma interessante iniciativa aí. Bom, aqui agora o Map Biomas, né, que inclusive é o objeto do nosso exercício de hoje, né, trabalhar com esses dados do Map Biomas. Então, o que é o Map Biomas? É um projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil. É uma iniciativa que envolve uma rede colaborativa com especialistas nos biomas, né? Cada biomas. Uso da terra, assessoramento remoto, SIG e ciência da ocupação de computação que utiliza processamento em nuvem e classificadores automáticos desenvolvidos para operar a partir da plataforma GE. Então eles têm lá um toolkit também que opera, né? Que é fácil, também é intuitivo de mexer. Tá? Mas eu quero ensinar vocês a escrever o script aqui e obter essas informações. Então, é uma plataforma extremamente importante, né? Dá sinais que cresce assim a cada ano. É interessante. O que a gente encontra lá? Então, primeiro os mapas das coleções, né? Todos os mapas das coleções. O Map Biomas trabalha com coleções, né? Fogo, enfim, a gente vai aprender todas elas aqui. Pastagem também, essa cobertura de uso do solo, enfim. Então, desde 1985. Tem estatísticas, dados estatísticos dos mapas da coleção, então você pode conseguir as estatísticas desses mapas. Tem essa primeira coleção, né, esses dados aqui, especialmente para cobertura e uso do solo, né, é disponibilizado de 30 metros, porque trabalha com as imagens do Landsat, então desde 1985 a gente já tem essas imagens, só que agora recentemente, né, desde 2016, eles estão trabalhando com Map Biomas 10 metros, também mapas anuais da cobertura, utilizando aqui os dados do Sentinel. Monitor do fogo, dados
dados e destaques do monitor mensal de áreas queimadas, map biomas degradação, né, que trabalha com fogo e corte seletivo, que são vetores da degradação da vegetação nativa no Brasil. Também tem o map biomas solos, o map biomas cacau, e ainda tem dados, né, disponibilizados de agricultura, mineração, pastagem, água, superfície de água, né, crescendo, decrescendo. Enfim, é bem interessante. Tem uma opção lá na plataforma deles, quando você vai procurar pela acurácia, né? Ou seja, quão fidedigna é essa classificação que eles usam. Quando você usa para o bioma Amazônia, por exemplo, a acurácia é quase 100%. Então é uma base de dados muito interessante, muito confiável. Tem várias aplicações com elas, com essa da base de dados, né? Bom, outra iniciativa, né? Agora falando um pouquinho fora daqui, mas também é de aplicação global, é utilizando o sensor MODES, né? Utilizando o produto Land Cover MCD D112Q1, é um dos produtos mais amplamente utilizados para análises globais da cobertura e uso da Terra, gerada a partir de dados do sensor MODES. É um sensor, né, a bordo do satélite Terra e do satélite Aqua. Tem vários produtos. Aqui a gente está falando só de um. Então o nome dele é MODES Land Cover Type, né, Product. O código dele, ele é anual, tem desde 2001. Um único sinão, né, dele aqui seria isso, né? O pixel é de 30 metros, então é para uma escala bem maior, né, para você trabalhar com estado, com país e tudo mais. Mas é bem interessante, tá? E tem cobertura global. O produto Land Cover disponibiliza 5 sistemas de classificação diferentes, ou seja, ele classifica, né, a cobertura da terra, né, com 5 diferentes sistemas, cada um, né, com um número e tipos distintos de classe. Ou seja, o que é floresta num tipo desse sistema pode não ser, né, floresta no outro. O valor do pixel, por exemplo. Tá? Então, cada um deles é uma banda. Quando você baixa o produto, você tem que escolher a banda que você quer utilizar. A de larga escala, pelo menos aqui eu trabalhei já e gostei muito, é do IGBP, né, International Geosphere Biosphere Program, né, é o Layer 1. É assim que a gente chama ele, né, a coleção dele aí dentro do GE, tá, do produto. E tem uma citação bastante interessante aqui, né, numa revista bem confiável aqui, que fala dessa base de dados. Então, essa banda 1, né, esse Layer 1 aqui, ele tem 17 classes temáticas, ou seja, 17 classes, né, dependendo da sua área, da sua região aí, tá? De repente você pode ser contemplado aí com mais classes ou menos classes, depende, tá? Lembrando que o pixel é 500 metros. Bom, e por fim aqui, né, da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, a chamada, né, World Cover, que é um produto global de cobertura de solo também, 10 metros, tá, pessoal? Ó, desenvolvido pela Agência Europeia, né, Espacial. Foi projetado para fornecer mapas anuais globais consistentes, precisos e atualizados, né, usando dados ópticos e de radar da constelação do Sentinel. A única questão aqui, né, já vou chegar nela lá, mas é a periodicidade, né, a disponibilidade desse produto. Então deixa um pouquinho a desejar. Mas a legenda possui 11 classes de uso de cobertura, como florestas, áreas agrícolas, corpos d'água, urbanas, né? E existe aqui uma acurácia global de 77%, tá? É global. Os produtos disponíveis. Tem uma versão de 2020, que é a V100, é a primeira versão lançada em outubro de 2021, com acurácia global de 74%. E 2021, a V200, lançada depois, né, com acurácia global de 76,7%. Então, são opções, né, que vocês têm. Eu volto a dizer aqui que a gente vai trabalhar com o Map Biomas, porque eu acho ela mais interessante, mais robusta. Tá? Mas é só para vocês também conhecerem outras fontes aí que dá para a gente obter as informações. Por que eu resolvi mostrar isso agora? Porque primeiro vocês aprenderam, né, desde lá da parte 6, né, que a gente tem falado, 6, acho que 6, né, que a gente tem falado da classificação não supervisionada. Na parte 7 a gente falou
da interpretação visual das imagens. Se eu não me engano, a ordem foi essa. Na parte 8, a classificação supervisionada, ou seja, primeiro vocês aprenderam a gerar a própria classificação, né? Vocês produzirem próprio dado, a própria informação. E aqui não, aqui eu estou ensinando a vocês a pegarem o produto pronto, tá? Então, só para vocês terem ideia que são coisas distintas aqui, tá? Mas não tem outro significado a não ser esse. Dependendo do que você precisa, pega pronto, certo? E para carregar esse produto também no GE, né, tem condições, ó. Você cria uma variável, chama uma image, né? E aqui o atalho da imagem, né? Neste caso aqui, usando o ano de 2020. Então, também tem condição de ser feito dentro do Google Earth Engine. Tá bom, pessoal? Bom, essa é a parte 9, iniciativas de mapeamento da cobertura e uso da terra no Brasil e também, né, fora dele, porque tem produtos globais. O MapBiomas também já extrapolou seus limites para fora do país. E agora a gente vai fazer os exercícios, especialmente utilizando os dados do MapBiomas. Bom, dando início então aos nossos exercícios, trabalhando especificamente com dados do projeto MapBiomas, a gente vai agora definir a nossa área de interesse. Para a gente sair um pouquinho deixa eu só, do pouquinho que a gente já sempre faz, né? Definir a área de interesse. Eu vou colocar aqui um exemplo, chamei aqui de BHISS, que é Bacia Hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Então aqui, ó, Bacia Hidrográfica do Igarapé São Sebastião, tá? Isso aqui fica no Pará. Fica mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? A sede no município de São Félix do Xingu. Então ela fica aqui. Esse aqui é o rio Xingu. Rio muito bonito, por sinal. Perto da terra indígena Pitereua, tá? Então, assim, é uma área assim, com bastante antropização, então ela tem um resultado bem interessante visual para a gente. Então, para sair um pouquinho daquela, né, da rotina que a gente sempre escolhe um limite de um estado, de um município, eu vou mostrar isso para vocês aqui com base nesse limite dessa bacia. Esse limite está disponível aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer com ele, tá tranquilo. Se você quiser usar o seu limite, né, a sua geometria aí também, fique à vontade, tá certo? Para isso, então, quem optar por fazer nesse limite da bacia hidrográfica, que tem mais ou menos aqui, ó, 6.400 quilômetros quadrados, é uma bacia bastante interessante, tá? A descrição está no vídeo, né? Eu já marquei para vocês. Vocês clicam aí e façam o download. Depois que vocês fizerem o download, vocês vêm em Assets. A gente vai fazer, né? Escolhe aqui o seu Assets na nuvem, né? Eu sempre vou fazer nesse aqui. Vou clicar em New. Vou fazer o upload dele aqui para dentro, tá? Vou selecionar aqui primeiro, ó, o meu asset, tá? Eu tenho alguns aqui, então vou selecionar eles. Note que o meu está dentro de uma pasta, né? Então, esse curso GEE, eu tenho que colocar ele, tá? Ele reclamou aqui, ó, porque ele está falando que já existe. Então, eu ponho uma barra e agora sim eu coloco, ó, Bacia Hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Esse vai ser o nome, tá? Do arquivo, que vai ficar dentro dessa pasta igual esses limites estão aqui, ó. Posso também colocar, ó, limite, bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Então, vou selecionar o arquivo. Vocês vão baixar o arquivo zipado ou a forma que vocês quiserem, tá? Tanto faz. E ele está lá zipado. Se você quiser também descompactá-lo e inserir os arquivos, tá? Então tá aqui, ó, ele está sendo processado. Já quando ele finalizar, eu volto aqui com vocês e mostro aqui o resultado. Agora é só aguardar mesmo, tá? Essa tarefa finalizar. Bom, no meu caso aqui finalizou, ele não apareceu aqui, né? Basta a gente fazer uma atualizaçãozinha aqui. Ele já aparece aqui, ó, limite.
Então eu vou clicar sobre ele. Ele já me dá o endereço dele aqui. Já fica fácil. Ó, esse aqui tá lá a localização dele. Ele tem aqui, né? Ele é tem atributo, mas a gente não vai precisar porque ele é único. Eu vou copiar isso aqui. E aqui eu já defino. Vou chamar variável bacia. Vou tirar o Igarapé, tá? Deixar a sua bacia hidrográfica do São Sebastião, para ficar mais fácil. Ele vai ser uma Feature Collection. Lembre-se que mesmo tendo uma, né? Uma única observação, ele tem atributo. Então tem que ser uma Feature Collection. Tá aqui. Tá certo? Então isso aqui eu já defini ele. Agora eu vou criar aqui uma opção, né? O Map Center, a gente já fez isso. Object para centralizá-lo. Vai ser a bacia hidrográfica e o zoom mais ou menos 9. Deve dar. E agora eu vou adicionar aqui essa camada para você ver onde ele é, de fato. São Sebastião é a variável. Abro e fecho chave aqui, né? Chaves. E aqui eu coloco a string para aparecer aqui. Então, dessa forma aqui. Então, vamos rodar aqui para ver. Ó. Tá vendo? E o Igarapé São Sebastião, ele permeia aqui assim, ó. É esse aqui bem no centro, ó. Só que daqui ele vai um pouquinho para lá também. Por isso que essa bacia tá assim, tá? Então, um 9 aqui. Posso colocar um 9.5, né? Por conta aqui da minha abertura aqui do mapinha. Não, ele foi aproximar. Eu quero que desaproxima aqui. Então, vou colocar um 8.5. Isso, dessa forma, tá? Então, essa aí é a nossa bacia. Pega um pouquinho aqui da terra indígena e aqui dessa parte um pouco mais antropizada. Tá bom? Vamos salvar aqui o nosso script. Deixa eu só colocar aqui na função do script para ficar mais fácil aqui. Ó. Salvar. Curso. Olha aqui. Vou chamar aqui parte 9. Essa parte foi a iniciativas de mapeamento, cobertura e uso da terra. Vocês podem colocar aqui o map biomas no fim, ó, que fica mais intuitivo, né? Quando vocês precisarem aí de alguma coisa. Então tá aqui, ó. Iniciativa de mapeamento, cobertura e uso da terra, map biomas. Ok, pessoal. Então, variável definida. Agora a gente vai criar uma função para obter as coleções map biomas. E aí, para isso, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês, ó. Vocês vão digitar no navegador de vocês, com a internet conectada, map biomas, tá? Isso aqui, se vocês quiserem depois conheçam aí, fiquem à vontade. Tem a versão em inglês e português. Vocês vão vir aqui nessa aba aqui, ó, mapa e dados. Vocês vão vir aqui na opção aqui de downloads. Ó, análise de acurácia tá logo aqui, ó, tá vendo, ó? Aquilo que eu disse para vocês, as estatísticas, enfim. Nessa parte aqui tem a informação da legenda, né? Eu já mostro depois para vocês. E aqui nos mapas das coleções, que é o que a gente pretende aqui com essa aula. Aqui tem várias formas, né? Você pode navegar aqui por meio de um dashboard, intuitivo também. O download dos dados, ó, utilizando qualquer geometria por meio de toolkits dele. Você clica aqui, por exemplo, cobertura e uso da terra coleção 9, ele já vai abrir aí no seu Google Earth Engine, mas assim é um pouco mais truncadinho, sabe? Eu acho. Dá para fazer muita coisa, mas de repente vocês aprendendo aqui a digitar, né, escrever a própria
própria necessidade, né, por meio do script é mais fácil. E aqui, ó, vocês vão acessar por meio do assets deles, ó. Então aqui do Google Earth Engine deles. Então, ó, quando a gente quer trabalhar com cobertura, uso, transição, desmatamento e tudo mais da coleção 9, a gente vem aqui, ó. Então eles têm um assets aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, ele é o da coleção, né? O Integration versão 1 é exatamente o que a gente precisa para fazer, buscar os dados de classificação, tá? Tem aqui o módulo de agricultura, tem mineração, módulo pastagem, tá? E é só você ler, ó, que tem vigor, tem transição, tem idade, map biomas água, ó, área de cobertura anual queimada, tá? Tem acumulada, map biomas fogo, enfim, tem todo, ó. Tem a cobertura de 10 metros, tá vendo? Se a gente fosse utilizar de 10 metros, a gente vai na tradicional aqui, tá? E a tradicional é essa primeira aqui, chamada Integration, aqui, ó, versão 1. Então, eu vou copiar isso aqui. Isso aqui, ó, ele funciona da mesma forma que isso aqui, ó, tá? Só que daquela forma que acessa os dados deles. Então, vamos criar essa função. Então, vou criar essa função, vou chamar de get, tá? Map biomas. E aqui vai receber o years, sem estar no plural, tá? Isso aqui só para vocês terem uma ideia. Por que essa função? Esse nome é a gente que dá, né? Coloquei, né? Obter map biomas, year, vai receber um ano como parâmetro e retornar uma imagem correspondente à classificação do map biomas, tá? Então, só para vocês entenderem. Ele recebe esse ano como parâmetro e retorna uma imagem correspondente a esse ano. Certo? Então, tudo bem aqui. Agora, o retorno vai ser uma EE-image. E qual que vai ser essa EE-image? O que eu colar aqui, ó. Tá vendo? Vou abrir aqui mais. Ó. Exatamente aquilo que eu colei lá, ó. Tá vendo? Só que eu não vou finalizar aqui essa função. Nessa função, nessa image, eu vou pedir aqui para select. E aí o que ela vai selecionar? Dentro do map biomas, as imagens elas começam assim, ó, a nomenclatura classification, tá? E aí eu vou colocar um underline aqui, porque esse underline um tracinho, né, abaixo aqui é para indicar que vai ter o year, tá? Vai receber esse year aqui, ó. Tá vendo? Esse mesmo year aqui. Então, por normal, a classe eu vou digitar aqui para vocês verem, ó. Por normal, o nome do arquivo que vem classification assim, ó, 2015. Esse aqui é o nome da imagem lá. Então, quando a gente coloca o underline aqui e coloca o ano, ele vai lá e obtém esse ano para gente dentro de qualquer imagem dessa, tá? É só para vocês entenderem que isso aqui é a nomenclatura do arquivo oficial dentro do Map Biomas. E aí a gente criando essa funçãozinha, ele obtém o ano lá automaticamente para gente. E aqui eu já vou pedir para cortar de acordo com a nossa bacia do Igarapé São Sebastião. Então dessa forma aqui ele já finaliza para gente. Aqui só fecha a chave. Bom? Então tá feita aqui a funçãozinha para obter. Muito simples aqui, né, pessoal? Colocamos aqui e assim vocês podem fazer para qualquer uma dessas coleções aqui, tá? Vocês precisarem. Bom, feito isso, vamos definir aqui agora, ó, definir os anos de interesse. Então, vou criar uma variável e quais são os anos que eu quero. E aqui sim eu vou diferenciar colocando o S, tá? Years. Vou abrir uma lista. Vou copiar aqui meus nomes, tá? Os meus anos de referência, ó. Vocês podem... Isso aqui eu gosto de colocar sem espaço. Não tem problema não. Tá?
Fique à vontade aí. Então isso aqui, ó, são, ó, lista com os anos que queremos analisar. Simples assim, tá? Então, tem dados disponíveis desde 1985 e aí de 5 em 5 anos, ó, eu vou querer uma imagem, as estatísticas para esse limite, tá bom? Então você pode colocar aí, o 23 é o último ano disponível, tá? Até então, da data de gravação desse vídeo aqui. Então, é só para vocês ficarem ligados nessa questão aí de início e fim. Ou de período, né? De 10 em 10 anos, enfim, do jeito que vocês quiserem. Agora a gente vai fazer, a gente já, né, pegou a imagem, já temos os anos que a gente quer dessas imagens, né? Da seleção aqui dessas imagens. Agora a gente vai montar aqui uma função para obter as estatísticas das classes e exportar isso para uma planilha para a gente, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Função para obter estatísticas de classe, que são essas classes que a gente trabalha, né, na cobertura, e exportar para o CVS. Então isso vai calcular os quantos pixels pertencem a cada classe, tá bom? Só para vocês não se perderem aí. Bom, vamos lá. Como que vai ser essa function aqui? Ó? Essa função, vou chamar a mesma coisa, né? Get class stat. E aí o que acontece? Essa função ela vai receber uma imagem do uso do solo e o ano correspondente. Não é isso? Vai receber uma imagem daqui e um ano correspondente daqui. Então eu vou colocar aqui, ó, uma image e o year. Tá vendo? Dessa forma. Dá um espaço aqui, abrir essa. Então só para vocês notarem, ó. Recebe uma imagem e o ano correspondente. E aí, nessa função, vou criar uma variável para as estatísticas, chamadas stats. Ela vai ser essa imagem. Nessa imagem, vou aplicar um redutor sobre a geometria da bacia, tá? Então, por isso que eu vou chamar aqui um reduce regions, tá? Opa. Region, tem que ser esse. E aí, tem que ter um redutor, né? Se a gente olhar aqui, ó, o cursor ali, um Ctrl espaço, ó, tem que ter um redutor, a geometria, a escala e outras coisas, né, que às vezes a gente nem precisa. Mas vamos lá. Então, qual que vai ser o reducer? Vai ser um EE.reducer, pronto. Agora aqui muda, né? Eu quero um agora que vai contar quantos pixels existem em cada valor da classe da imagem. Então aqui o redutor vai ser o frequency histogram. Desse jeito. Tá vendo? Põe a vírgula aqui. Então isso aqui, ó, só para vocês saberem o que ele vai fazer, ó, ele conta quantos pixels existem para cada valor de classe da imagem. Ok? Então esse é o redutor. E a geometry, qual vai ser? A gente já sabe, o nosso limite da bacia. O scale, que é o tamanho do pixel, 30. E aquele max pixels, né? Para não extrapolar aqui o limite de processamento e ter uma folga boa, a gente sempre coloca o máximo aqui, tá? Para evitar problema. Então aqui eu já finalizei. Lembra que aqui é esse parênteses, essa chave está fechando dessa variável, tá? Ainda não fechei a função ali. A função é aqui. Então nessa função que a gente ainda vai fechar, eu vou criar aqui dentro, ó,
Vou mostrar aqui, ó, uma forma de converter as estatísticas em uma coleção de recursos, né? Essa coleção para ficar mais fácil, a gente já formata valores, tá? Fica mais fácil, transforma tudo que a gente precisa de formato e tudo mais para ficar mais fácil o entendimento. Então, aqui dentro ainda dessa função, tá bom? Note que a gente ainda não saiu dela. Então vamos lá. Vou criar aqui essa variável chamada stat list, que é a estatísticas de listas. Aqui vai pegar um dicionário, tá? Dictionary, isso. E aí eu peço para pegar as estatísticas, as stats ali, e nela o ponto get. Essa parte aqui, ó, ela vai retornar para a gente um dicionário com a contagem dos pixels por classe, tá bom? Por isso que a gente está fazendo isso com dicionário. Então esse ponto get, vamos abrir aqui, aí eu chamo a imagem classification mais here. Fecho. Essa parte de case, né, e ponto map, o ponto map vocês já conhecem, mas o case eu já vou mostrar que ele vai iterar, né? Ou seja, ele vai rodar sobre cada classe, cada informação que ele tiver, ou cada valor do pixel que informa que classe que é aquela. Então, eu já vou apresentar essa forma que ele faz aqui. Então, deixa eu colocar aqui o case.map. Ponto map a gente já usou várias vezes aqui, tá? E aí ele vai fazer isso numa function. Okay. Então, ok, é só para mostrar isso, tá? É para cada valor. Já vou até mostrar para vocês aqui. Para cada valor aqui, deixa eu só abrir essa chave aqui de novo. Então, por exemplo, aqui, ó. 3 é igual a floresta. O 12, acho que 15, né? Se eu não me engano, 15 é pastagem aqui. Então, é só para vocês saberem que essa função de keys, né? Que é keys, né? O key é para ele iterar, ou seja, para ele fazer em cada uma dessas aqui, tá? Cada um desses códigos de classe. Bom, feito isso, vamos retornar. Vamos retornar aqui uma filter. Por que essa filter? Porque para cada classe a gente vai criar um filter, né? Para ele receber isso, ele não vai ter geometria, ele vai ter apenas as propriedades. Se vocês observarem, não sei se vocês se lembram aqui na nossa abordagem, né? Toda vez que tiver um filter, ele é uma geometry mais a propriedade, tá? Então ele tem a geometria mais a propriedade. Neste caso aqui, a gente vai ignorar essa geometria e vai querer só as propriedades, ou seja, para ele armazenar as informações, que neste caso serão os valores das classes, tá? de cálculo e tudo. Então, só mostrando para vocês as estruturas do filter. Então, nesse filter, a gente coloca null. Colocando null, já sabe que a gente está ignorando, né, a geometria. Dessa forma, vou abrir aqui mais uma chave. Tem muitas para a gente fechar, mas a gente não se esquece não, tá? Podem ficar tranquilos aí, vai dar tudo certo. Então, vai retornar essa filter, e aí nessa filter a gente vai colocar, ó, o que vai ser essa classe? Vai ser um number. Olha o number aqui que a gente está usando aqui desde lá da primeira aula, né? Se eu não me engano, da parte 1. Então, vamos representar esses códigos, né? Que aqui, eles, embora sejam valores numéricos, mas nessa função eles são considerados como string. E agora a gente vai usar uma fórmula para transformar esses valores que são, né, números em reais, mas aqui eles se tornam uma string, para converter para valor numérico de novo.
Então, para isso a gente vai usar aqui essa opção aqui, ó, de parse. E aí a gente coloca o key para ele entender que é ele que a gente quer. Tá bom? Então, na classe, ele vai transformar no número esse valor que ele vai receber aqui. Tá bom? Que na verdade é numérico, mas aqui, né, por alguma coisa ele vem como string. E aqui, nessa opção aqui, a gente já está convertendo ele para número. Agora o da frequência, frequency, esse também vai transformar os números aqui para a gente. Na verdade, são os números de classe, né? Os números de pixels de cada classe. A frequência nada mais é que o número de pixels de cada classe. Só tem um N a mais aqui, ó. Frequency. Assim, dessa forma. Mesma coisa. Um number. Ponto. Dictionary. Vamos pegar aqui agora a nossa estatística, tá? Que está sendo resumida aqui para cá. Nela a gente vai pegar a imagem classificada. Classification. Underline. Plus. Year. E aí, ponto. Vamos obter a chave dele. Essa chave nada mais é do que o valor da classe. Cada classe tem um código aqui. E aqui posso finalizar. Frequência e agora a área. Essa área vai ser em metro quadrado. Área em metro quadrado. A mesma coisa. Number, maiúsculo. E ponto. Dicionário. Stats.get. Mesma coisa. Vai receber a imagem. Classification underline. Mais year. Get. Ok. E aqui tem só um parentezinho aqui, porque o pixel tem 30 por 30, tá? Porque o MapBiomas também usa essas imagens de Landsat, então ela tem essa resolução espacial e aqui a gente só multiplica por 900, porque 30 por 30 dá 900 metros quadrados. Então, vai multiplicar aqui o valor de cada pixel, tá? Quantidade de pixel por 900. Multiplicando a quantidade de pixels por 900, a gente acha a área de cada classe em metros quadrados. Não se esqueça disso, tá? Metros quadrados. Então, aqui já fecha uma. Bora para cá. Aqui fecha outra. E essa aqui ainda a gente não fecha da função, tá? A gente ainda, vou só salvar aqui, mas a gente ainda não pode fechar ela. A gente vai aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Essa aqui a gente não pode fechar, ela vai fechar mais adiante um pouquinho. Vamos criar aqui agora uma forma de agrupar esses dados numa feature collection, né? Lembrando que aqui a gente está transformando, né, em feature, mas como são várias classes, isso vai virar uma feature collection. Então, a gente cria aqui uma variável, vou chamar aqui de variável stats collection, porque fica mais fácil na hora de exportar, a gente exportar isso aqui tudo de uma vez. Então, vamos lá, vai ser uma feature collection. E aí a gente vai pegar ela, ó. Como ele está criando uma filter para cada uma dessas classes, a gente transforma tudo numa filter collection, tá? Então só para vocês entenderem, aqui a gente agrupa
todos os ee.filter para ser exportada, tá? Como tabela, que é o mais interessante. E agora a gente vai criar aqui a opção de exportar as estatísticas para CSV. Colocando aqui, vai salvando, tá, pessoal? Vamos lá. Então vamos export.table.toDrive. Abre a chave. Vai receber uma collection. Essa collection é a nossa estatística, tá bom? O folder, o GE, a description, que é a descrição do que vai acontecer, né? Aqui a gente já vai ter que colocar um pouquinho de mais informações. Eu vou chamar aqui de class stats, né? Stats, estatística, mais o year, que é aquilo que a gente criou lá em cima, né? Aquela funçãozinha year, lembra aqui? Que vai pegar, né? Vai receber o ano correspondente. Então, ela é essa aqui, year. Mais, vou criar um espaço aqui, né? Na verdade, um underline, entre aspas aqui. Isso é uma string, vocês já sabem, só para separar essa informação. Então, vai vir classe, estatística, o ano, né? Junto aqui. E aqui, espaçado, eu vou pedir para pegar aqui a informação da bacia. Então, bhs.getInfo.name. Dessa forma. Essa opção aqui, pessoal, ela pode retornar undefined, né, ou indefinida, por conta dessa estrutura que a gente utilizou aqui de filters collection, tá? Às vezes pode demorar, pode ser mais truncadinho um pouquinho, mas não tem problema, porque isso aqui é só no nome. Então isso não vai alterar em nada aqui pra gente, tá? O que eu estou dizendo é que só essa estrutura aqui que a gente usou, tá? Isso aqui, ó. E colocar, né, a bacia, mais pegar a informação de nome, né? Ela pode colocar indefinido, mas não tem problema e não vai alterar, não. No caso, a gente ia ter que fazer alguma coisa manual aqui, mas vai ficar muito complicado, então a gente vai aceitar assim mesmo, tá? O file format vai ser o SSV. E aí a gente finaliza aqui também. Então já conseguimos exportar. Bom, o que mais? Vamos exibir essas estatísticas aqui no console, apesar de ser bem truncado para ver, mas não tem problema não. A gente explora primeiro essas informações aqui na tabela e depois, tá? Exibir no console do GE os dados de frequência das classes. Pronto, só assim. Então eu vou pedir aqui um print. Esse print eu vou chamar de primeiro texto, tá? Classificação de ocupação. Confundindo já o nome, ó. De cobertura para o ano no espaço. E aí entra de novo, né? Mais o year, para ele já pegar o valor. E aí as estatísticas. Tá? E aí eu vou querer essa forma aqui mesmo. Cadê as estatísticas? Aqui, ó. Tá bom? Já reduzido aqui.
Então essa vai ser a forma. Aí sim, agora a gente pode fechar aquela função toda, ó. Agora sim, ó. A gente abriu ela aqui, ó. Tá fechando só aqui. Incrível, né? Muito grande, mas interessante. Bom, agora, depois que eu obtive, né, eu não sei ainda as imagens. Eu só calculei as estatísticas. Vamos até rodar para ver se isso vai dar certo. Ó, aqui, BH, não deu problema nenhum. Tranquilo, né? Então até aqui tá tudo certo. A gente já pediu. Print, Vamos ver. Provável que a gente precise fazer mais algumas coisinhas aqui. Bom, vamos seguir? Ver se tem mais. Não, só isso aqui mesmo. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente já vai entender aqui, né, no finalzinho, que a gente vai precisar de uma outra parte aqui para quando a gente, né, finalizar o código, ele entender. E a gente vai iterar de novo aqui sobre essa estatística, tá? Vamos seguir aqui então. Então agora, a gente definindo aqui que a gente já finaliza, né, a parte da estatística, a gente ainda não teve as imagens. Então, eu quero uma, uma função aqui, ou que seja um complemento para a função, para eu obter as imagens aqui, tá? Preciso das imagens aqui também, não baixar só tabelas, mas também baixar as imagens. Então, eu vou colocar aqui uma função, ó, iterar sobre os anos e obter imagens e resumo das classes. E daí eu acho que a gente complementa essa parte aqui que ficou faltando, tá? Dessa forma aí eu acho que mais year e stats, essa parte aqui a gente já complementa tudo. Então vamos lá. Então, como a variável years ela já foi criada e a gente já passou, né, por esse momento aqui no curso, cadê a nossa variável years? Aqui, ó. Esses year, né, variável já foi criada. Aqui eu começo, ó, sem precisar falar que é uma nova variável. Então, isso aqui vai complementar essa variável aqui, tá? É como se fosse fazer uma atualização. E agora eu quero aqui criar uma possibilidade aqui que o que eu fizer é itere sobre cada ano daquela lista para processar essas imagens e obter as estatísticas. É isso que faltou para a gente aqui na hora de imprimir, ó. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar aqui um for each. Tá? For each a gente já usou. Então, como é uma complementação da variável, a gente não declara, tá? Só para vocês entenderem por que aqui eu não comecei com var. Então, ela declara e aqui vai ser uma function de year dessa forma. E aí tá certo. Bom, vamos lá. Então vai, aqui é só para vocês verem, ó. Itera sobre cada ano da lista para processar as imagens e extrair estatísticas. Tá certo. Então, year. Então, vamos agora criar essa variável image. E aí sim a gente volta lá. Get map biomas year. Tá? Então, vamos chamar aqui a função map biomas.
chamando essa função para obter a imagem do ano atual, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo, chamando a função aqui. Se vocês lembrarem, tá aqui ela aqui, ó. Função, tá vendo? Estamos chamando ela aqui de volta. Então, fazendo isso, aqui a gente chama a função get map biomas para obter a imagem. Ok. Então, agora aquela mesma que a gente fez aqui, ó, o get, tá? Para obter as estatísticas. Então, get class stats. É uma imagem mais o ano. Então, só para mostrar aqui, ó, calcula as estatísticas para essa imagem barra ano, tá? E exporta para CSV. Vamos exportar então. Export image to drive. Só para lembrar vocês que o que a gente está exportando aqui, ó, são imagens e estatísticas para cada ano desse que a gente escreveu aqui, tá bom? Então, se é seu interesse ter estatísticas para outros anos, ou imagens também, né, recortada aqui para outros anos, né, que a gente recorta ele aqui, né, é interessante que você acrescente aqui ou tire alguns anos que não é do seu interesse aqui. Então, export. A imagem vai ser a image, tá vendo ela aqui? Vai ser essa image. De novo, o folder, o GE, aqui é vírgula, tá? Description. Vou chamar assim, ó, map biomas. Um espacinho, né, para não juntar muito, e o ano. Então, a imagem, né, que vai aparecer aqui na nossa aba de tarefa da task, vai vir com esse nome, o ano aqui junto, né, 2000, por exemplo, 2005, 2010, e aí vai formar o nome do nosso arquivo. O scale 30, scale region, é a região. Vamos chamar de novo a nossa bacia do Igarapé São Sebastião. Aqui a gente pode colocar o CRS da camada, né, o sistema de referência de coordenadas da imagem. A gente já tem essa lista, já mostrei para vocês, com o código do EPSG mais utilizados no Brasil. Então, vou usar aqui o 32722. A gente já falou isso em aulas passadas aí. Se não me engano, foi bem no início, né? Max Pixel aqui também. Dependendo da área, né? Pode ser muito grande. Então, vamos usar aqui a potência máxima. Posso finalizar aqui. Posso finalizar aqui. Vamos salvar. Então, ó, para cada, né? Para cada years, né? Para cada ano desse, né? Aplicar essa função, vai iterar sobre cada ano dessa lista. Vai chamar a função para obter a imagem atual. E aqui vai calcular as estatísticas por conta dessa função que a gente já criou. E aqui embaixo só exporta, tá? Então, para cada imagem de cada ano daquela que a gente pegou, vai aparecer aqui do jeito que a gente precisa. Depois disso, para aparecer bonitinho aqui, a gente precisa de importar o módulo de palhetas do map biomas e acessar o esquema de cores da
Classificação 9, tá? Que é a classificação 9 que a gente está usando, tá vendo? Coleção 9, tá? Coleção 9. Bom, essa linha aqui, né? Se você estiver fazendo com a mesma quantidade de linha, né? Usando aqui os mesmos espaços que eu estou usando, essa linha 63 também está disponível aqui na descrição do vídeo. Você pode copiar lá e colar, porque ele, né, é um nome grande assim, que a gente já praticamente usa. Você pode copiar lá e colar. Aí, tá? É exatamente isso aqui, ó. Vamos criar uma variável chamada palette. Nesse palette nós vamos requerer o require, tá? E aí eu, como se fosse os dados do map biomas, ó, eu vou lá e vou requerer a paleta do projeto, tá? Nesse atalho aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Eu criei aqui um desse jeito aqui, tá? E nessa paleta a gente vai querer o que for da classificação 9. Dessa forma aqui. Tá vendo? Então isso aqui a gente está requerendo a paleta de cores, né? Porque são muitas classes do projeto Map Biomas. Então, para vir bonitinho já do jeito que eles demandam, né? Só para mostrar para vocês que no download a gente vem aqui informações de legenda, ó. Códigos da legenda, ó. Então olha só. Então, ó, quando é, por exemplo, uma formação florestal, o pixel é 3. E aqui é o hexadecimal, ó. Tá vendo? O número hexadecimal da cor. Então ele vai vir com essa cor, tá? Quando for mangue, é 5. Então, para isso aqui já ser aplicado aos nossos dados, a gente faz essa importação dessa legenda, tá? Da coleção 9. Então, só para vocês entenderem, a pastagem aqui, ó, que o pixel tem valor 3, tem o código hexadecimal e ela vai ficar dessa cor aqui no nosso mapinha, tá bom? Então, só para mostrar por que a gente está fazendo esse esquema de cores aqui, porque essa imagem aqui já vai pegar todos esses dados originais dessa paleta, tá? Então, vamos lá. Nós vamos importar, né? Já importamos essa paleta. E é interessante, só para vocês verem, ó, a quantidade de cores. Vou imprimir ela aqui. Vou chamar aqui, ó. Paleta de cores. Paleta de cores. Ó, map biomas. E aí é variável palette. Aqui é só opcional, tá? Se você quiser ver a quantidade de cores que tem. Vou rodar aqui, ó. Provável que ele já faça, né? A gente já tem aqui muitas. Só não tem parâmetros, né? Mas já tem muitas coisas aqui para. Uma classificação para cada ano, ó, já tem. Ó, o que eu quero mostrar aqui para vocês. Depois a gente volta nisso aqui, né? Quando finalizar, ó. Mas já tem aqui todas as classificações. Tá vendo? Inclusive aqui, ó, veio repetido, né? Não era para fazer isso não. A gente vai ver o que aconteceu ali. Mas só para vocês olharem aqui, ó, na paleta, ó, tem a classe 0, né, que é a posição 0, mas são 70 classes, ó. Então isso aqui que a gente viu, ó, são 70 classes. Tem algumas, né? Algumas delas. Porque tem outras coleções e tudo mais. Tá bom? Só para vocês entenderem aqui. Só voltando aqui, pessoal, ó, se eu colocar years, ele vai pegar, ó, essa variável aqui, ó, e aí ele repete esse nome todinho, tá? Então aqui eu coloquei um S a mais, ó. Não é year, tá? É year. Lembre de mudar aí no de vocês. Aí ele não fica com com isso aqui, ó, repetido, tá? Ele vai pegar cada ano. Bom, já fizemos isso, né? Já imprimimos, então agora vamos criar esse parâmetro de visualização aqui, ó.
Parâmetros de visualização usando a palheta importada. Var visparams é igual, o mínimo é 0, né? Vocês viram aqui. O mínimo é 0. E o máximo vai ser 69. E qual que é a palette que a gente vai usar? Essa aqui. Tá? Pronto, já fiz aqui os ajustes, né, para visualização. E agora a gente vai adicionar as imagens para visualização aqui. Até então a gente não visualizou essas imagens aqui. Quero mostrar o efeito, né, da paisagem aqui nessa. Então vamos colocar aqui, ó. Adicionar imagens ao mapa. Mais uma vez, a variável years vai ser atualizada aqui, não vou criar ela mais. Years, ponto. For each, né, para cada ano daquele. A function year. Então a função ela vai iterar sobre a variável years, tá bom? Vamos iterar aqui, ó, para cada um desses anos. Iterar e visitar cada um deles aí. Então vamos lá. For image ponto get map biomas year. E aqui dentro mesmo eu coloco um map add layer nessa imagem, né, que ela vai iterar, vai pegar cada imagem aqui, tem que ser variável imagem assim, tá? Dessa forma. Então, for years, for each, aqui não tem, leva já direto na função, a imagem vai pegar a função get map biomas years, tá aqui ela. Aqui, tá? Year. Vamos adicionar a imagem e agora colocar. Visparams. E o map biomas espaço mais year. Aqui aparecer map biomas, tá? E um espaço e o ano correspondente. E aí eu acho que a gente finaliza. Vou apagar aqui. Vou salvar. E aí a gente volta aqui, tá? Vamos rodar aqui. Demora um pouquinho, mas... Ó. Tá vendo? Ó? Todas as imagens, ó. E na tarefa aqui, ó. Aquele undefined, né? Indefinido que eu disse para vocês por conta disso aqui, ó. Tá? Mas não tem problema nenhum, ó. Tem um nome de referência aí. E aqui são as imagens, ó. Se você clicar aqui, você vai baixar a imagem, tá? A imagem aqui da bacia de cada ano especificamente. E aqui as estatísticas para cada ano. Então, só para vocês terem ideia, ó. Vou tirar aqui todas. Vou colocar aqui, ó. Essa é o cenário em 1985, tá?
E aqui em 2023. Muita coisa aconteceu, né? Ó. Tá vendo? Então eu achei interessante aqui, de repente para sua área também tenha ficado, né? Bastante interessante. Bom, tá salvo aqui. Aqui também. A imagem não preciso baixar porque vocês já estão vendo ela aqui, né? Vocês estão vendo aqui a imagem, ó. Vai demorar um pouquinho por causa do zoom, ó. Vai fazer em cada um. E aqui depois vocês podem identificar com o inspector, ó. Por exemplo, esse clique aqui, ó. Para cada imagem, ó. É valor 30, é valor 30, é valor 30. Ó, tá vendo? Em todas as imagens, pixel tem valor 30. O que é o 30 aqui na nossa classe? Vamos ver aqui, ó. 30. Mineração. Então, desde 1985, essa área aqui é mineração. Tá vendo? Interessante, né? Então tá aqui. Ah, aqui quando a gente pediu para imprimir as estatísticas, né? Aqui, ó. Imprimir nas classes. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, o ano de 2000, então nós temos aqui 11 propriedades, ou seja, são 11 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 classes. Cada código aqui é o valor de uma classe. O 15, por exemplo, aqui é pecuária. E aqui tem a área dele em metros quadrados, ó. Então, dessa forma aqui, ó, também, né, obtém as estatísticas aqui no console. Só que fica um pouquinho mais difícil de trabalhar e tudo mais, né? Então, quando a gente exportou para cá, ó, eu vou exportar, por exemplo, aqui a de 2023, para a gente ver. Vou tirar esse dado aqui, deixar só isso aqui, tá? Estatística é a mesma coisa. Run. Vou rodar e vou mostrar depois na planilha, tá? Salva aí, tá? Não esquece não. E eu já volto aqui com ela aberta para vocês. Só para mostrar, ó, já ficou pronto aqui, tá vendo? Classes estatísticas. Vou pedir para o download e aí eu mostro aqui já na planilha para vocês. Bom, estou aqui com minha planilha. Antes, só para mostrar para vocês, ó, cliquei em arquivo, vim aqui em mais, em opções, avançado. Lembrar de colocar, tá? Separador decimal é ponto, separador de milhar é vírgula, ao contrário nosso aqui no Brasil. Você vem aqui em abrir, depois do download, ó. Vou abrir o meu aqui, tá? Ele vem desse jeito, você clica aqui nessa primeira coluna, vem dados, texto para colunas, delimitado, é vírgula, tá? Vírgula aqui está separando as classes, as casas, colunas. Ó. Então, vou colocar isso aqui, né, que são a área em metro, vou colocar em número. Pronto. Então o que que acontece? Vou excluir essa classe aqui que não importa pra gente, tá? Então, aqui é só uma identificação, tá? Que ele tem. Aqui já é a área em metros quadrados. Aqui é a classe, o valor da classe naquela planilha lá que vocês têm que olhar, tá? Então, por exemplo, essa classe aqui, ó, isso aqui é pastagem, tá? Aqui, ó, é floresta. Então veja só o que que ele fez. Aqui é a frequência, a quantidade de pixel que ele contou. Então se eu pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 900, igual está lá no nosso código, esse valor é esse aqui, ó. Então se eu colocar aqui para separar, ó, é tudo isso aqui em hectare. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 10.000, então, ó, 353.691 hectares essa área de pastagem, tá? Então se eu rolar para cá, não me interessa só essa daqui, ó, multipliquei esse aqui por 900 e dividi por 10.000. Então, ó, para nossa área de bacia lá, ó, a área de pastagem já ultrapassou, né?
seguramente aqui a quantidade de floresta. Tá? Se eu quiser fazer um somatório aqui, ó, aqui é o total, tá? Vou dividir isso aqui por 10.000, ó. Vou transformar em hectare também. E agora eu quero saber a porcentagem. Então eu pego esse aqui e divido pelo total vezes 100. Então, 54% é pastagem. Fazer a mesma coisa aqui. Pegar isso aqui, dividir por isso, vezes 100. E 41%, né? Vamos. Ó, 41%. Sim. 55% é pastagem, 41% é floresta. Aqui na nossa área. Então, diante desse cenário que vocês viram aí. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa parte aqui. Eu já mostro para vocês aqui como vai ser aqui para a entrega dos exercícios. Pessoal, aqui agora, né, para quem tem interesse no certificado, é a parte que eu mostro para vocês o que vocês vão colocar no relatório para enviar lá no Google Sala de Aula. Para finalizar, tá, pessoal? Vocês podem colocar aqui na parte final do código de vocês. Aqui vocês podem escolher um zoom aí de acordo com a área de vocês, né? Dependendo do formato, às vezes um pouco mais esticado e tudo mais. Tá? E aí vocês podem colocar aqui, tá? Nessa aba de tarefas aqui, ó, as estatísticas dos anos que vocês escolheram ou se realmente fizerem igual o meu, tá? E aí a gente finaliza essa parte aqui, número 9. Até a próxima aula.